Boa, pessoal. Na aula de hoje nós vamos tratar do trovadorismo. O trovadorismo é conhecido como uma das primeiras escolas literárias na Europa. Escola, quando eu digo escola consolidada, com organização, com estilo e com período marcado, embora a datação não tenha um dia específico que ela termina e outra se inicia, mas basicamente em termos de história da literatura, o trovadorismo seria a primeira escola. E ela inaugura, né, processo de produção literária em Portugal, na Europa especificamente. Claro, não negando que anteriormente ao trovadorismo existiram outras produções literárias, como os gregos e os romanos, que não faziam parte de uma escola literária específica, mas tinham produções que tratavam um pouco do que seria o imaginário religioso, cultural e social da época. Se vamos falar de trovadorismo, a gente tem que entender como é que funcionou o contexto histórico. Primeira coisa, nós temos aí a formação do Estado português, a galera estava lá ainda, não tinha, não é um Estado ainda, estava o período do domínio espanhol, e você vê um processo de organização do Estado português enquanto nação, e para além disso você tem aí a preponderância do galego, que na verdade era a língua da época, tanto que as produções trovadorescas elas costumam ser escritas no galego, embora tenham tido traduções recentes, novas transcrições, mas o galego português, que é uma ramificação, o português seria uma ramificação do galego, era a língua principal em Portugal do período trovadoresco. Além disso, a gente também deve fazer uma distinção clara entre os dois períodos que marcam esse nascimento do trovadorismo. Você tem a Idade Média, partindo por dois processos, a Alta e a Baixa Idade Média. A Idade Média Alta seria um período com a conquista de Roma, que é basicamente o que eu falei a vocês, que você não tinha ainda um Estado português organizado. Existia nesse período aí da Alta Idade Média, a ideia de um Estado religioso, homogêneo e dominante, que é chamado de regime teocêntrico, a igreja comandava tudo. Tanto que tem uma frase do Marvin Perry, uma expressão que ele diz o seguinte: os príncipes têm poder na terra, os sacerdotes sobre a alma. E assim como a alma é muito mais valiosa do que o corpo, assim mais valioso é o clero do que a monarquia. Portanto, nenhum rei pode reinar com acerto a menos que sirva devotamente ao vigário de Cristo. Essa frase, na verdade, marca o que foi esse período da Alta Idade Média, em que a igreja mandava em todo mundo. O rei, na verdade, é uma figura de poder, mas as decisões, grande parte delas, no que tange a comportamento e a cultura social, passavam pelo crivo religioso. Tanto que quando a gente percebe aqui o dialeto galego-português, Zé Nelson, a igreja não ficava falando um latim lá, cara, aquele negócio, oh, Jesus, deixa. Nem fiz latim agora, mas é só para Santo Espírito Santo, aquela expressão toda. Essa era uma língua, o latim era uma língua falada apenas pelos monges, para quem dominava a cultura escrita, né? O uso do latim como língua literária era uma herança da dominação romana. Então, as produções literárias do trovadorismo, elas marcam o uso do galego português como expressão de escrita, justamente porque era um idioma agora falado pelo povo, né? Pela cultura. Feudalismo, do ponto de vista histórico, inaugura o que seria o período capital e social da época. Era um modelo social em vigor. Lembra que eu falei a vocês da descentralização da igreja? E aí, na Alta Idade Média, você tem a igreja que comanda tudo. Na Baixa Idade Média, você tem um processo em que a igreja agora está perdendo toda aquela legitimidade que ela um dia tivera. Tanto que essa expressão que eu uso aqui, ó, a Baixa Idade Média representa as primeiras tentativas de libertação da cultura teocêntrica imposta pela igreja em todo o período medieval. Então o feudalismo vai descentralizar esse Estado outrora controlado de forma hegemônica pela monarquia e com a igreja por trás. E aí você tem um modelo de organização bem distinto, onde está mais voltado para a figura dos nobres, que tinham as pessoas que estavam ali, que é os vassalos, suceranos, e esses faziam parte dos seus pequenos espaços de governo. O conceito de feudalismo pode ser melhor aprofundado se vocês assistiram um vídeo sobre o Se Liga na História. Tem alguns portais no YouTube que falam um pouco sobre isso, bem melhor do que eu não sou historiador, para vocês entenderem o que era o contexto histórico da época, contexto socioeconômico. Então, a organização social e medieval, na época, ela era ratificada especificamente pelo espírito teocêntrico.
Então, o trovadorismo nasce nesse período agora de início de ruptura de um domínio estritamente teocêntrico religioso executado pela igreja. Nelson, quando o trovadorismo nasceu, a igreja tinha perdido todo o poder? Claro que não, ela ainda era importante. Na verdade, ela exercia isso, mas não com a força que ela teria tempos atrás. Aqui tem um exemplo claro de como essa expressão da literatura e essa expressão do discurso religioso, teocêntrico, católico era preponderante nas próprias produções arquitetônicas da época. Aqui vocês percebem que tem o Cristo como governante do universo, é uma obra de 1190, a Virgem e o Menino. Olha como os arquétipos da figura de Jesus, do Salvador, daquele que veio trazer a paz, a salvação, inclusive até na forma da organização espacial dos templos. Se vocês aí pesquisarem na internet as obras arquitetônicas da época do século V, 6 e 7, que ainda existem retratos e relatos escritos, vão perceber como eles eram marcados preponderantemente pelo imaginário religioso católico, o espírito cristão da época, né? Que era hegemonicamente dominante. Contexto de circulação. Trovadorismo, gente, ele agora floresce com as cantigas, especificamente em parte da corte. Lembra que eu falei a vocês que a igreja não tinha mais domínio todo, comandava todo mundo? Agora você tem o surgimento dessas pequenas células de revolução que vinham com uma produção cultural extremamente bem diferente do modelo hegemônico e elitizado da Europa. Tanto que as primeiras produções trovadorísticas elas nascem provenientemente na França e elas vão surgindo em pequenos espaços do contexto ibérico de Portugal, especificamente nas regiões mais populares. Ele não nasce especificamente na nobreza, os nobres comandavam, não, as produções elas apareciam em muitos lugares, mas especificamente nas regiões mais populares. O poema que recebia o nome tanto que quando a gente fala de cantiga, a gente logo associa com música, uma vez que elas eram cantadas, então não existia todo um lirismo associado ao uso de instrumentos, a forma musicalizada do evento, das reuniões que existiam entre aquelas pessoas. Claro que elas eram organizadas, gente, no modelo de atividade social. Você tinha uma reunião que era essa com pessoas de mesma classe, do mesmo agrupamento, que se reuniam para celebrar. E essas cantigas tem 4 categorias que a gente vai ver a seguir, e elas eram agrupadas a partir do estilo de cada época, ou de cada período, de cada grupo ali reunido. Os trovadores, na sua maioria, eram nobres, e eles eram os criadores das cantigas, mas que cantavam e tocavam. Lembra que eu falei a vocês do uso de instrumentos? Inclusive nas peças, nas pinturas da época, você percebe muito como é que era essa organização. Então tinha aí um público reunido de músicos que estavam juntos, tanto que os trovadores eram chamados jogral. Mais à frente a gente vai ver mais ou menos uma divisão de como era categorizado esses indivíduos. Eles cantavam em torneios, saraus, banquetes da época, em reuniões. Lembrando que eu falei anteriormente, essas reuniões elas estavam ligadas ao contexto social dos grupos ali reunidos, certo? Você tinha a nobreza, tinha o povo, os populares, eles se agrupavam às vezes em conjunto em competições ou em agrupamentos entre os camponeses, entre as pessoas de mesma classe. Perfil dos trovadores, olha que interessante. Você tem o trovador nobre, que é o cara que compõe a letra e as músicas das cantigas, vai variar especificamente de grupamento para outro. Tem o jogral, que é um contexto mais popular, ele é quem vai cantar e executar as cantigas dos trovadores. Tanto, vocês percebem que tem a galera que escreve, tem o pessoal que reproduz isso de maneira popular em seus pequenos arrojamentos, em seus grupos sociais. Tem o segrel, que é uma outra categoria também, que canta e executa as cantigas dos trovadores, e eles criam as próprias cantigas em alguns momentos. E o menestrel, que é o músico e cantor, que também pode cantar as cantigas dos trovadores. Você tem 4 categorias específicas, no entanto, os trovadores,
que era formado pela nobreza. Esses eles tinham reuniões específicas, agrupamentos em que eles se reuniam e faziam essas atividades, enquanto jogral, segrel e menestrel era mais conhecido dentro do âmbito popular. Aqui são as tipologias das cantigas. Lembra que eu falei a vocês que são quatro categorias que fazem parte de duas. A gente tem as cantigas de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer. Inclusive, anotem essas características no caderno de vocês para vocês terem uma noção de como diferenciá-las. Cantigas de amor é a primeira. Olha o que eu falei a vocês de como era organizado. Isso aqui é um retrato artístico da época. Nós temos aqui a noção de que a cantiga de amor ela tem um eu lírico masculino, certo? Então é uma confissão amorosa de alguém que está se expressando para a amada. A relação de sucerania e vassalagem amorosa, minha senhor. Inclusive, quando a gente pensa isso, é bom lembrar que essa coisa das cantigas de amor tinha uma relação direta com a idealização do amor, de algo que era impossível de ser acometido, de ser alcançado. Então, a dama ela era imaginada, pensada como alguém, idealizada pelaquela pessoa que estava ali cantando, que fez essa composição, e sempre tinha uma relação de sentimento de sofrimento. Poxa, eu não consigo. Você é tão linda, maravilhosa, és bela. Inclusive, em alguns momentos, vamos notar que as cantigas ressaltam uma mulher que era casada, ela era escolhida, ela era casada, então era impossível desse amor se realizar para a época. Mas ainda assim, aquele homem de forma poética, idealizava esse possível relacionamento, ou o alcance de chegar a alcançá-lo, e às vezes, nas cantigas, ele expressava a forma como ele lidava com esse sentimento de fracasso ao não conseguir alcançar esse amor inconcebível. A gente tem um exemplo aqui, uma cantiga do João Garcia Guilhard, que ele, olha para você ver como é que é o trechinho. Tem duas versões nessa canção, gente. A primeira está no galego-português. Vocês percebem pelas palavras como é que elas são, cheias de marcações. E tem a versão traduzida, né? Olha como é que ele começa. Quanto amor fez padecer, penas que tenham padecido. Querem morrer e não duvido que alegremente queiram morrer. Porém, enquanto vos puder ver, vivendo assim eu quero estar e esperar. Olha o que eu falei a vocês daquele amor idealizado, inalcançável, do sofrimento como uma forma de espera, de pagamento pela ideia de que eu não posso te ter, mas me sacio com a ideia de esperar um dia ter. Sei que sofrer estou condenado e por vós cegam os olhos meus. Não me acudis, nem vós, nem Deus, mas se sabendo me abandonado, ver-vos, senhora me for dado, vivendo assim eu quero estar e esperar. Olha a coisa da tristeza, do sofrimento, da ideia de estar condicionado a pagar pelo desejo de um dia encontrá-la, de encontrar essa mulher amada. Tanto que o que marca as cantigas de amor, gente, é justamente esse olhar voltado pelo sofrimento de um dia encontrar a amada, né? Tanto que essas canções elas costumam trazer isso nos relatos, mencionar a dor, o sofrimento, a ideia da busca, do que seriam os pontos que fazem com que essa distância fique tão evidente e marque esse fracasso desse homem eu lírico masculino, não se esqueçam disso, em não conseguir alcançar o desfecho amoroso. O conceito de amor cortês, ele marca esse período. O conceito de amor cortês, gente, surge nesse período aí, do trovadorismo mesmo. Inclusive, você tem uma absoluta submissão da dama, é uma marca específica das cantigas de amor, que é justamente as comparações utilizadas para acentuar as características da mulher, da amada, o quão bela ela é, e também simboliza uma expressão do sentimento desse indivíduo pela amada idealizada. Você tem, além disso, uma expressão de vassalagem humilde, a presença do minha senhor mesmo, que é uma expressão muito utilizada, isso aqui, ó, que denota o servilismo amoroso que esse indivíduo, no caso, o eu lírico da canção, sente pela amada, tanto que em alguns momentos você tem a noção de que parece que o sofrimento dele é maior do que o de todos
que ele sofre mais do que todo mundo por essa amada e acima de qualquer sentimento de dor, de sofrimento. E a gente viu isso na cantiga anterior, quando ele fala de esperar como uma dor, que nem Deus vira o sofrimento dele. Para além disso, você tem um resguardo da dama, a fim de sua repercussão não ser abalada. Ou seja, embora as canções ressaltem características idealizadas da mulher, características corporais, ainda assim você não tem em nenhum momento nenhuma objeção que de algum modo denote sexualização ou, ou valorização apenas do aspecto sexual dessa personagem ali descrita na cantiga. Esse amor idealizado ele apenas tinha uma perspectiva de tentar enaltecer as belas características que formam e compõem essa mulher e esse afeto que ele sente por ela, certo? O elogio à dama é feito por meio de termos abstratos e indeterminados quanto aos traços físicos. Olha o que eu falei a vocês, que não é especificamente um olhar voltado para a formação corpórea dessa mulher, mas é mais uma coisa ligada ao sentimento. Ela tem o amor, flui, vai e atravessa aquela coisa do sentir, de ver, de como aquele sentimento, de como a expressão que ela representa afeta o eu lírico da canção, que é sempre o eu. Na cantiga de amor, o eu lírico é masculino. Se você puder repetir isso, repita de novo. Repetiu, provavelmente deve ter repetido, se não, pense de novo. A cantiga de amor, o eu lírico é sempre masculino. Não se esqueçam disso, até porque essa é uma característica que é utilizada justamente para poder analisar, comparar as noções da cantiga de amor com as cantigas de amigo, ok? Na cantiga de amigo, você tem o sofrimento amoroso da mulher pertencente às camadas populares, tanto que essas canções, as cantigas de amigo eram feitas pelo povo mesmo, pela cultura popular da época. O eu lírico nas cantigas de amigo ele é feminino, certo? Embora não seja uma mulher que compõe as canções. A gente tem um exemplo disso numa canção do Chico Buarque, em que você, quando ler a canção ou escuta, você tem a impressão de que parece que foi uma mulher que escreveu, mas na verdade foi um homem. Então essa coisa da pessoalidade da música e da forma como o eu lírico, que ele depende do gênero que você denota dentro do texto, não precisa ser necessariamente o indivíduo, a voz do autor. Então, nas cantigas de amigo, eram homens que faziam as composições, embora na sua expressão lírica, o eu lírico ali apresentado, ele era feminino. Não esqueçam disso. Para além dessas noções, os personagens e o ambiente presentes nas cantigas de amigo, eles tinham especificamente a noção de diferentes universos da sociedade, era aquela coisa da expressão do contexto da época e representavam a voz de uma mulher que manifesta saudade por esse amigo, que pode ser um namorado e amante, certo? Então, o trovador que compõe essas cantigas, eles eram homens, pelo amor de Deus, não esqueçam disso. E aí você tem um retrato das experiências amorosas desse eu feminino, que expressa suas emoções, aflições, expectativas, desencontros, encontros amorosos, e a saudade basicamente é um tema central nas cantigas de amigo, certo? Lembrando de novo, embora sejam homens que faziam essas composições, o eu lírico nas cantigas de amigo ele é feminino. A mulher, logo, nessas composições elas eram as personagens principais em que elas expressavam. Tanto que em alguns momentos vocês vão perceber a presença de termos como velida, bonita, clara, branca, que são aspectos da própria mulher mesmo ali descrita nas canções. Um detalhe interessante, essas músicas elas tinham muito mais tom musical do que as cantigas de amor. Tanto que quando a gente analisa as composições das cantigas de amigo, você tem a presença das repetições, o que dá a ideia de que elas eram utilizadas para criar um momento de musicalidade, que as pessoas utilizavam aqueles refrões e ficavam repetindo, cantando mesmo, se fosse uma espécie de sarau ou resenha de grupo ali. O ambiente ele é popular, então não é aquela coisa nobre que a gente viu lá na cantiga de amor,
Na cantiga de amigo, o campo e a praia, a vila, com a presença dos elementos naturais, eles são as fontes de inspiração e eles aparecem nas canções. Olha aqui, esse aí que é um exemplo claro, né? Nessa pintura você tem um relato, uma expressão visual da mulher que abraça um homem. Você não tem um ambiente específico da nobreza, é uma coisa simples, parece um lugar aberto, certo? Não tem tantos detalhes que denotem essas características, mas o que a gente percebe é que nas cantigas de amor você tem uma produção que é mais nobre, mais hierarquizada, vinha da classe mais elitizada, enquanto as de amigo elas tinham mais um aspecto voltado para o escopo do povo mesmo, da cultura popular. Aqui tem um exemplo, gente, de cantiga de amigo, do Pero Meogo. Lembra que eu falei a vocês, naquela época, como é que eram as expressões? Aqui era a versão do galego e aqui é a versão traduzida. Ela começa assim: vai lavar cabelos, na fria fontana passa seu amigo que a muito ama. Leda, leda dos amores leda. Passa seu amigo que lhe bem queria, o servo do monte a água volvia, leda dos amores leda. Olha o que eu falei da repetição, gente, como expressão, ó. Leda dos amores leda. Ó. Inclusive ele se repete em outras partes do texto. Se dá para ir com canetinha aqui, cadê? Passa seu amigo que há muito ama. Olha a expressão do amor amigo aqui. O servo do monte volvia a água, leda dos amores leda, lava seus cabelos, vai na fonte clara, passa seu amigo que muito a amava, radiante de amores radiante, passa seu amigo que muito lhe queria, o servo do monte a água volvia, radiante de amores radiante, passa seu amigo que muito a amava, o servo do monte revolvia a água, radiante de amores radiante. Olha a presença das repetições e da expressão do eu lírico dessa canção agora, com saudade desse amigo que um dia estivera com ela e como ele era importante. Tem essa presença aí dentro da música. Essa é uma marca categórica das cantigas de amigo. A musicalidade, vou repetir para vocês, a musicalidade e a repetição dos versos na composição, que é o chamado refrão, era uma presença marcante nas cantigas de amigo. Aqui tem uma tabela, gente, que é basicamente uma comparação entre as cantigas de amor e as cantigas de amigo. Tanto que eu quero observem, tirem um print e façam as anotações, caso vocês ainda não tenham isso no caderno. Todos, olha o que eu falei, a autoria masculina. Então, o sentimento da cantiga de amor era um sentimento masculino pela amada, era de origem provençal, o ambiente era palaciano, aristocrático, mais voltado para a elite, galera lá que tem dinheiro. O homem presta vassalagem amorosa a uma mulher inacessível, que, como eu falei a vocês, era casada de preferência. Então, aquela vassalagem, aquela expressão de dominância, não, de obediência, de afeto, como alguém superior a quem eu devo prestar condolências. A mulher, nas cantigas de amor, ela era idealizada, superior, ela estava inalcançável, então ela precisava estar ali sendo legitimada, sendo idealizada pelos autores dessas canções. No entanto, por outro lado, nas cantigas de amigo, a gente tem uma autoria masculina, sentimento feminino ali presente na canção. Nós acabamos de ver agora no eu lírico da canção de amigo aqui do Pero Moego, em que ela expressa saudade por esse amigo que um dia estivera com ela. A origem das cantigas de amigo é de galego-portuguesa, é um ambiente rural, popular. A mulher sofre pela ausência, pelo desencontro, pelo desafeto, pelo desatino, né? Que de algum modo tem acontecido. E ela é mais, e esse ponto aqui é importante, inclusive para vocês perceberem. Na cantiga de amigo você tem uma mulher idealizada, nas cantigas de amor você tem uma mulher idealizada, enquanto na cantiga de amigo é um ser mais real, concreto. E você percebe que é uma realidade acessível, alcançável aos olhos humanos. Por exemplo, aqui, passa seu amigo que muito amava, que muito lhe queria. É uma relação amorosa que existiu, que existe no plano real, não é meramente ficcional ou idealizado. Aqui tem
Uma descrição básica com característica das cantigas de amor, gente. A figura da mulher nessas cantigas, o homem se coloca totalmente apaixonado, toma quase sempre sua cantiga, torna quase sempre sua cantiga um lamento, uma expressão do sofrimento amoroso, e tudo isso é por ela. Olha na primeira canção que nós vimos, e quando vocês analisarem qualquer canção que trate, que seja caracterizada como cantiga de amor, vocês vão perceber que nelas a mulher e a dor de não poder alcançar, de estar ao seu lado, é sempre um tema recorrente. A mulher é vista e desejada como algo impossível, sendo assim, de modo geral, merecedora das atenções. Então, se eu não posso tocá-la, estar com ela, poder vivenciar todas essas experiências, pelo menos por meio dessas canções, eu vou expressar o meu sentimento. Tanto que nas reuniões em que essas cantigas eram cantadas, às vezes havia aí uma inclinação para uma mulher específica, o nome não era mencionado, mas de algum modo, por meio dessas cantigas, os trovadores expressavam isso, ok? Nas cantigas de escárnio, essa é uma categoria bem interessante, viu? As cantigas de escárnio, que é chamada de, enquanto aspecto macro, que são as cantigas de maldizer, escárnio e maldizer, que são as duas, que representam aquelas que têm um tom mais satírico, crítico, né? Sobre aspectos da sociedade. Ela lembra muito algumas músicas que a gente vê falando mal do Estado, falando mal do povo, da sociedade, de alguma figura pública. Nas cantigas de escárnio, a crítica era indireta, realizada por meio do sarcasmo, zombaria do duplo sentido. Olha esse exemplo aqui, ó. Natura das animalas que... vou pegar aqui do lado. É próprio dos animais que da mesma espécie são fazer filhos, para a função tem órgãos naturais, mas vejo eu um caso raro, ao qual não cuidei que visse, que emprenhasse que parisse a camela do budalho. Olha que coisa louca isso aqui. Você tem aí alguém que está fazendo um eu lírico criticando o fato da mulher ter tido um filho que de algum modo era alguém incompreensível, um ser humano ruim, talvez. Os de idêntica natura juntam-se em certos momentos para engendrar seus rebentos, mas eis que uma criatura vejo ando não cuidei vê-la, e com tal me maravilho. Bodalho fazia um filho, naturalmente a camela. Você tem aí, por meio das cantigas de escárnio, uma forma indireta do eu lírico demonstrar a sua insatisfação ou a sua infelicidade com a amada. A gente vê isso nessa canção aqui ao lado. Então, essa ridicularização do comportamento, dos aspectos da nobreza, da cultura elitizada da época e até do próprio amor cortês, é uma característica muito presente nas cantigas de escárnio. Lembrando que as cantigas de escárnio eram indiretas. Não se esqueçam disso, por favor. Nunca era uma coisa... Fulano era assim, citando o nome dele. Isso não vai acontecer nas cantigas de escárnio. Agora ele vai usar trocadilhos, palavras que, por sinal, têm duplo sentido para expressar essa sua insatisfação. Geralmente era muito comum a presença desses temas aqui, que era o comportamento da época, da nobreza, na verdade, do povo em si, e o amor cortês, que foi o amor idealizado, característica de lá da cantiga de amor. O uso da ironia enquanto figura de linguagem era muito comum nas cantigas de escárnio. A crítica voltava-se a aspectos do comportamento, da personalidade da aristocracia galega e portuguesa, tanto que em alguns momentos vocês podem encontrar cantigas que falem mal do clero, do povo mesmo, da própria sociedade que ocupava uma espécie de poder social, tanto para deslegitimá-los ou para mencionar como eles eram hipócritas no seu comportamento. Uma coisa interessante, por exemplo, que a gente associa isso com um aspecto da época. Naquele período, a gente vem aí o declínio da igreja, então era muito comum as cantigas de escárnio fazerem críticas diretas ao poder clerical. Você tinha figuras religiosas que ocupavam poder, mas que na prática não conseguiam cumprir de maneira efetiva o que elas pregavam. Então as cantigas de escárnio eram uma forma pelo qual os trovadores utilizavam para poder questionar esse descontentamento e se queixar pela forma como a igreja ela ocupava as suas funções. Então eram reivindicações, eles faziam
críticas indiretas nas cantigas de escárnio, justamente para demonstrar essa insatisfação. Muito embora é importante destacar que o questionamento ao comportamento dos nobres e a denúncia às mulheres que não seguiu o amor cortês de maneira correta, ou amor cortês enquanto tema, eram falas muito comuns nas cantigas de escárnio. Lembrando isso aqui, ó, gente, não esquece, hein? Peraí. A pessoa satirizada não é, em geral, identificada. Você não vai ver nenhuma menção especificamente de quem seria a pessoa ali ironizada ou sarcastizada, não. A pessoa ali abordada na cantiga. Isso era muito comum nas cantigas de escárnio, certo? Essa fala indireta. Muito embora, por outro lado, nas cantigas de maldizer, isso já não era uma fala relevante. A linguagem era pouco trabalhada, você tinha uma crítica direta à pessoa satirizada e às vezes obscena e agressiva. Olha esse exemplo aqui. Marinha, o teu folgar tenha eu por desacertado, e ando maravilhado de te não ver rebentar, pois tapo com esta minha boca a tua boca. Marinha, e com este nariz meu tapo eu. Marinha, o teu com as mãos tapa as orelhas, os olhos e as sobrancelhas. Tapo-te ao primeiro sono com a minha pizza, o teu cono, e como não faz nenhum com os colhões, te tapo o cu e não rebentas, Marinha. É uma canção do Afonso Eanes de Cotton. Olha como esse eu lírico se expressa para a mulher, gente. Lembra que eu falei a vocês de como eram as críticas ao amor cortês e à figura da mulher da época? Nas cantigas de maldizer, o eu lírico ele expressa isso de maneira agressiva, às vezes, fazendo composições estereotipadas sobre essa mulher ali apresentada. E, inclusive, ele identifica quem seria essa mulher ali destacada nessa canção. Agora imaginem comigo, a galera lá na rua, todo mundo reunido, arrumado, bem típico do período medieval, aquela coisa da cultura do discurso, do vocábulo. Pecado, igreja vai condenar, e aí de repente o cara começa a fazer uma canção direcionando para uma mulher ali em especial. Pense aí o espírito de época. Consigo só me lembrar de Fabiola Hyper contando uma fofoca ou alguém contando alguma situação em comum em sala de aula e todo mundo agoniado para saber quem foi e como foi que aconteceu. Então, as cantigas de maldizer, a pessoa era satirizada e ela era identificada nas canções. O eu lírico ele é agressivo, então ele é obsceno, ele não poupa as palavras para poder expressar a insatisfação e o sentimento que ele está sentindo naquele momento. Tanto que o trovador utiliza ali para revidar uma ofensa sofrida e mencionar o quão ruim teria sido uma experiência amorosa, emocional, social ou característica da época que ele tenha vivenciado ou observado. Certo? A crítica tem o mesmo alvo que as cantigas de escárnio. Lembra que eu falei a vocês do comportamento e costume de determinados grupos? Então é sempre pegando algum aspecto ou fenômeno desses grupos sociais e por meio delas direcionar para esse indivíduo de maneira direta nas cantigas de maldizer. Nas cantigas de escárnio, por outro lado, as canções faziam essas críticas de maneira indireta e o uso da ironia era uma maneira inteligente de expressar isso. Maldizer, a galera chegava na rua, fazia igual aquela coisa popular que a gente vê em rua, descer logo o sarrafo, falar na linguagem do povo, como algumas pessoas utilizam essa expressão, e aí você já sabe para quem já está endereçado, ok? Novelas de cavalaria. Quem aqui já assistiu o Rei Arthur? Até uma série, na verdade, tem um filme, melhor dizendo, é um filme que fala sobre o Rei Arthur, mas tem uma série que trata um pouco desse período da época, que chama Merlin, tá no Netflix, até tem umas 4 temporadas, uma tristeza ter acabado. Ótimo, assisti em 3 semanas, há uns 2 anos. Uma série muito boa. As novelas de cavalaria, gente, para vocês perceberem que o trovadorismo não foi só a galera cantando, não. Bebendo no meio da corte, no meio do povo lá, popular. Só curtindo a vibe boa. Tinham também as composições escritas
na sua maioria de tradição oral, mas eram narradas em capítulos, eles quase eles nunca terminavam, eram longos, sabe? Mas tratavam o quê? Relatavam. E assim, justamente aspectos voltados para essas batalhas, na maioria das vezes, eram tentativas ficcionais de reproduzir relatos de guerras da época, tanto que é um aspecto ligados a batalhas entre os cristãos e os muçulmanos, aquelas cruzadas medievais. Percebam que quando a gente pesquisa sobre essas novelas de cavalarias, que são, na verdade, os primeiros romances, seja de narrativas longas lá do século XII, vocês vão perceber que as aventuras vividas eram feitas por cavaleiros andantes, idealizados, que estavam ali, que iam em uma missão para poder realizar um desejo do rei, uma missão do próprio rei da época, uma missão em sua maioria com um valor mais fictício, ficcional, aquela coisa mais louca, sabe? Aquela viagem. E aí o que acontece, gente? Nesse processo todo você tinha, em alguns momentos, um amor, uma espécie de vinculação com o sentimento de retorno. Eu vou para essa batalha, para essa missão, mas eu vou voltar para te encontrar, para poder revê-la de novo, que no caso seria esse amor idealizado do cavaleiro pela dama, certo? E aí você vê aí um traço do amor cortês, lá da cantiga de amor, mencionada no início dessa aula. Aspectos ligados ao comportamento desse cavaleiro, que era lealdade, obediência, coragem, a coisa dessas batalhas, a figura dos monstros. Eu não sei se quem não assistiu Senhor dos Anéis assista, não que Senhor dos Anéis seja uma obra do trovadorismo, mas percebam como a figura do rei Arthur, acho que é Arthur, se eu não me engano, que ele é até um personagem da obra, não estou lembrando exatamente se era isso aí. E aí o que acontece? Você tem aquele desejo de tentar resolver, de tentar salvar a pátria, a nação que foi atingida por goblins, por monstros bizarros. E nessas novelas de cavalaria você tinha aí traços relacionados à cultura da época, só que de um modo em que eles eram adaptados para um contexto ficcional. Só que as características de valorização desse cavaleiro, da missão e desse amor cortês existente, eles de algum modo apareciam nessas narrativas. Uma outra obra que tem um contexto de construção muito parecido, gente, é a Crônicas de Nárnia, não. Crônicas de Nárnia não chega a ter uma guerra, não. É o Game of Thrones. Nunca assisti essa série ainda no HBO. Mas Game of Thrones tem muito dessa coisa da batalha, da guerra. As últimas mesmo, que acho que Jon Snow volta. Aquela coisa do sentimento, mesmo que eu me distancie da amada e vou voltar. E aí tem todo um percurso de jornada emocional do caráter, em que vai se provar a lealdade, a fé, a força, vai se provar também a coragem desse sujeito, desse cavaleiro, o uso de locais imaginários. A gente vê isso no manuscrito do Heidelberg, que foi uma das primeiras obras de romance aí datado, que trazia um pouco dessas características, a construção da Terra Fantástica mesmo, que é justamente essa idealização de um lugar, de um novo espaço geográfico. Game of Thrones mesmo tem um mundo construído. É um exemplo de como a gente consegue ver isso. Rei Arthur tem a reconstrução de um panorama geográfico da época, só que um aspecto mais fictício, e a apresentação dos códigos de conduta, que é justamente a ética que esses cavaleiros possuíam, né? Então, assim, nas novelas de cavalaria, o intuito era justamente enaltecer a circulação pela corte medieval da época e divulgar os valores e visão de mundo da sociedade, muito deles influenciados pela igreja, seja pelo comportamento que o cavaleiro deve ter, seja também pelo comportamento cultural e social que eles adotavam em suas devidas formações, muito embora presente nos códigos de conduta. O tipo de herói que aparecia nesses temas das novelas de cavalaria eram baseados em 3 categorias. Era o ciclo clássico, as novelas que narravam as guerras de Troia, as aventuras de Alexandre o Grande, certo? Você tinha o ciclo arturiano bretão, que as histórias envolvendo o rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Tem até uma obra mais sobre isso que trata um pouco disso. Nessas novelas a gente tem essa identificação de vários núcleos temáticos, são as pequenas histórias. Lembra que nós falamos sobre o romance, como ele tem possíveis micronarrativas dentro de um plano geral de enredo. No ciclo arturiano você tem um pouco disso, você tem um plano inicial
que é a Batalha do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, mas dentro dessa célula temática de enredo, tem as outras micronarrativas que também faziam parte do enredo, só que elas eram desenvolvidas em pequeno plano, né? Um plano de enredo menor. O ciclo carolíndio e o francês, como é mais conhecido, que são as histórias sobre o rei Carlos Magno e os seus 12 pares da França. Esses 3 ciclos e o carolíndio mesmo, especificamente, vai tratar um pouco dessa narrativa, de como foi o processo de reinado, a queda desse rei, certo? E era muito comum essas novelas de cavalaria trazer essa abordagem sobre a figura monárquica, sobre a figura cultural e social que esses indivíduos representavam. Claro que com a supervalorização, no intuito de fazer com que esses tenham devido respeito e valorização social pelos seus leitores ou consumidores da época, que no caso seria a população. Aqui tem uma obra, gente, que é A Demanda do Santo Grau, é o nome de algumas das obras literárias mais conhecidas no período do Rei Arthur. Lembrando que ela é ficcional. Você já deve ter visto aquela cena que tem, se não me engano, acho que no filme Rei Arthur, que ele pega um copo que tem o sangue de Cristo, aquela coisa religiosa que estava o poder da cura. No texto original, a Batalha do Santo Grau, tanto que nessa narrativa, por exemplo, gente, você tem aí um destaque pela pureza desses cavaleiros, pela lealdade, e aí todos eles são provados em microtentações muito relacionadas ao seu comportamento social e à postura, e dentro dessas narrativas também tinha um próprio enaltecimento da moral cristã dominante na época, e aquele que conseguisse passar por todo esse subterfúgio, essa aflição aí, provadora de sentido e de caráter, seria levado ao prêmio final, que era a plenitude da espiritualidade, que era conseguir tirar a espada, se apossar dos elementos que a taça ela deliberava para o vencedor. É uma história bem interessante. Alguns filmes fizeram um pouco dessa adaptação, vocês podem dar uma pesquisada depois. Mas o que a gente percebe no geral é que essas novelas de cavalaria tinham justamente esse fascínio por essas aventuras vividas pelos cavaleiros da época, nessa batalha contra outros povos, mas em alguns momentos abordando uma perspectiva ficcional por meio da idealização de monstros, salvar a donzela, a princesa que foi sequestrada, o reino atingido. Tanto que no presente, na contemporaneidade, você tem a recuperação desse tipo de abordagem de enredo nos filmes medievais, né? E as pessoas na prática gostam dessas abordagens, porque ela é interessante, ela mostra como a ficção e essa idealização dessa batalha, meio que para provar o caráter desse sujeito, é uma forma de tentar refletir sobre quais seriam os valores que formam esse sujeito, ou o objetivo da missão em questão. Trovadorismo e cultura. Pense que a onda toda da galera que ficava lá se reunindo, fazendo cantiga de amor, porque sofreu e não tem mais nunca mais, não vai poder nunca encontrar essa amada. Ou a galera das cantigas de amigo, que ficava sofrendo porque a saudade era muito forte, não conseguia encontrar aquela coisa do campo. E as cantigas de maldizer escárnio, que geralmente simbolizavam formas diretas e indiretas de falar mal de alguém ou de um grupo. Essa coisa toda não ficou só no passado, gente. No presente a gente tem um pouco disso, certo? Que é o espécie de traço, né? O traço que o trovadorismo refletiu em nossa cultura popular. Esse trecho aí foi um print de um texto que encontrei na internet muito interessante, que fala como a cultura trovadoresca, a vida de Portugal, até os nossos dias no atual presente, ela foi difundida em nossas canções. Você tem aqui o Gonçalves Dias, que escreveu uma cantiga de amigo indianista. Gonçalves Dias aí está na historiografia da literatura brasileira. Você tem Manuel Bandeira, em pleno século XX, já nas primeiras fases do modernismo, escreveu uma cantiga, um cantar de amor em galego-português, que escreveu na língua da época. Na música popular brasileira, você tem autores que escrevem canções que apresentam esses traços, né? O Paulo Vanzolini com a canção Ronda, Caetano Veloso com a canção Esse Cara, o Chico Buarque com Açúcar e com Afeto, Atrás da Porta, e tantas outras.
além do Gonzaguinha e do Gilberto Gil, e tantos outros que, em suas canções, faziam composições satíricas. Muito embora é interessante apontar que esses últimos aqui, Gilberto Gil, Ari Barroso, Juca Chaves e Gonzaguinha, com as canções de teor satírico, na sua maioria elas foram canções ou direcionadas a contextos da época em que elas foram publicadas ou a aspectos do comportamento social do povo brasileiro em seus devidos períodos. Trovadorismo brasileiro. Gente, só para lembrar aqui, tá vendo essa expressão, trovadorismo brasileiro? Foi uma forma que o autor utilizou para expressar isso. Não teve trovadorismo no Brasil como corrente, viu? Não existiu. Até porque o trovadorismo data de um século muito anterior à colonização do país, à colonização do espaço brasileiro. Não existia isso, rolou só lá na Europa. Trovadorismo brasileiro foi só uma forma que o autor desse texto em questão utilizou para mencionar que no Nordeste, como em muitas outras produções no atual presente, elas absorvem essas marcações identitárias, poéticas, líricas desse período, certo? Trechinho aqui que eu deixei grifado. No Nordeste, com os repentistas, em São Paulo, na Avenida São João e Avenida Paulista, onde os almofadinhas desfilavam, sendo observados do alto das janelas e varandas dos casarões. Então você consegue perceber que, embora o trovadorismo tenha sido um período literário antigo, lá, que remota da Idade Medieval, período medieval, ainda assim no presente, as marcas da época elas conseguem refletir no presente momento. Isso quer dizer que a literatura ela é atemporal. Enquanto expressão de arte do ser humano, como forma de ler e vislumbrar a realidade, embora tenha sido feita num período remoto da época, que tem marcos daquele contexto histórico, no presente nós, enquanto consumidores, a gente consegue pegar traços, como os autores aqui mencionados, e a partir disso tentar reproduzir, levando em consideração o aspecto do momento da cultura que o rodeia, para você perceber que a literatura ela transcende as limitações temporais legitimadas, certo? Tanto que a gente consegue ver isso no cinema. Quantos filmes medievais aí têm ganhado destaque? Aqueles que trazem batalhas, guerras, como O Senhor dos Anéis, que é um clássico, como Game of Thrones, enquanto série. Você tem também um outro exemplo. Agora eu não lembro, tem uma série, né? É porque período medieval não é bem a minha praia, não. Mas, assim, você tem muitas séries aí muito boas que tratam um pouco disso, certo? E que remontam em suas produções cinematográficas aspectos da cultura desse período que, de algum modo, refletem o caráter, a sociedade e o que teria sido a motivação de mundo e a motivação social daqueles que estão ali sendo retratados. Eu trouxe aqui duas cantigas, senhores. Inclusive, elas são de categorias específicas, cantigas de amor e de maldizer. O que nós conseguimos notar nelas é justamente o fato de que, embora tenham sido construídas no passado, no presente a gente consegue encontrar canções que apresentam aspectos semelhantes, né? Tem aqui a cantiga de amor da Maria Pérez, em que ela escreve, alguém escreve no caso, um homem escreve utilizando esse pseudônimo, e aqui tem uma canção, ela só quer Vral, que faz essa menção. Olha que coisa triste. Hoje a gente tentei modificar porque tinha uma falha na ordem do slide anterior, que eu estava utilizando aqui para fazer a exposição. Mas, a princípio, aqui são as cantigas satíricas, ok? E essa aqui são as cantigas de amor. A alteração do título não ficou muito boa na hora de espelhar, não, mas enfim. O que nós notamos aqui nessas cantigas de satíricas, gente? Primeira coisa, ó, você tem a identificação dessa mulher, Maria Pérez. Maria Pérez se manifestou no outro dia cá por muito pecador e se sentiu, e logo nosso Senhor prometeu, polo mal em que andou, que tivesse um clérigo a seu poder, pelos pecados que lhe faz fazer, o demônio com quem ela sempre andou. Eu estou fazendo a transcrição do galego-português. Manifestou-se cá, como diz, que se achou pecador, muito por ele rogador, fui logo a Deus que teve por melhor de guardar ele com o que guardou,
Mentre quer diz que ter um clero defender, possa o demônio que sempre guardou. Não vou ler todo não, vocês podem pesquisar depois, eu vou ler no slide. Mas o que, que nós notamos quando comparamos com a canção, que é um funk, né? Ele só quer vral, diz assim, essas malandras, essas malandras assanhadinhas que só quer vral, só quer vral, só quer vral. Vem pra favela ficar doidinha, então vem sentando assim. Aí faz a mesma repetição na canção. E o que nós notamos nessas duas disposições aqui? São duas canções satíricas que ressaltam de forma objetificada a figura da mulher, sempre destacando os aspectos de natureza sexual, certo? Ou aquela coisa, a própria expressividade do pecado enquanto ponto de partida de discussão. E era uma coisa muito comum da época das canções, né? Na cantiga aqui da Maria Pérez você tem essa menção. No entanto, numa canção mais recente, que é a versão do Ele Só Quer Vral, você não é uma canção de época, é uma canção contemporânea. Por outro lado, você tem aí nessa cantiga uma crítica especificamente às figuras das meninas, que são assanhadinhas pela perspectiva do eu lírico dessa canção, que estão sempre expostas, estão assanhadas, aquela coisa do interesse, da sexualização. Na cantiga antiga da Maria Pérez aqui, essa que está mencionando no slide, você tem uma crítica ao clérigo, é aquela coisa da busca de um padre para se confessar, que era uma coisa da época mesmo, então ela vai questionar isso, essa coisa do demônio, Satanás, pegar nessa canção, especificamente lá no finalzinho aqui, você tem uma menção narrada de como o padre se aproveitou dessa jovem apresentada como personagem do enredo e acabou cedendo aos seus desejos. E na canção aqui, ao lado, nessa versão do Ela Só Quer Vral, o que nós temos? Uma jovem evidenciada que está sempre o tempo todo se dispondo aos seus prazeres, aos desejos sexuais, certo? Que vai para os bailes, ficar doidinha, que é uma coisa de pertencimento social, de fazer com que a favela seria o espaço para com que esse indivíduo encontre-se livre para desenvolver os seus prazeres. Na canção do João Garcia Guilherme e Glamurosa é uma cantiga de amor. Evidentemente, você nota aí que tem aspectos de valorização da figura feminina, embora especificamente de natureza corpórea. Você não tem uma menção específica sobre aquela coisa dos aspectos os aspectos sociais dessa figura da mulher, então é uma coisa muito mais objetificada. Nos dois casos, a mulher foi vista como objeto de desejo e amor dos homens. Aí, glamurosa, rainha do funk, poderosa, olhar de diamante, nos envolve, nos fascina, agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão. Na canção do Guilherme tem quantos o amor faz padecer penas, que tenham padecido querem morrer, não duvido que alegremente queiram morrer, porém, enquanto vos por dever, vivendo assim, eu quero estar, esperar e esperar. Se é que vos sofrei, estou condenado, por vós cegam os olhos. Ele vai fazendo essa alegoria aí, justamente para tentar evidenciar como essa mulher é importante, e a sua ausência teria sido um desafio para ele. Ambas as canções ressaltam aspectos da mulher, no entanto, na comparação, a gente percebe que a idealização ela assume aspectos distintos, mas todas elas partem da valorização da mulher. Claro que na perspectiva do objeto do desejo e da satisfação do homem. Lembrando que satisfação aqui não é uma satisfação sexual, é a satisfação do próprio desejo de vê-la, aquela coisa do amor idealizado, comum nas cantigas de amor. Só para relembrar aqui, caso não tenha ficado claro, nas cantigas satíricas como essa aqui, a gente percebe que nas duas tem uma crítica a essa figura feminina abordada, certo? Seja pelo outro sujeito que aproveita-se do desejo. Nessa aqui você tem um padre que vai ouvir uma mulher que está sendo acometida por desejos e ele aproveita-se disso. E nessa é um questionamento a essa mulher que quer satisfazer os seus desejos na favela, suas necessidades, e a favela enquanto espaço geográfico situado na discussão, na canção em si, melhor dizendo, seria o local pelo qual seria possível fazer com que esses desejos tornassem realidades. Olhe como
as quatro canções aí que fazem parte de dois agrupamentos de cantigas conseguem, mesmo em espaços de tempos distintos, relatar como o pensamento de época ainda consegue ser reproduzido, gente? As duas satíricas, tanto a satírica amorosa, que são as cantigas originais do trovadorismo, quanto as outras, que são canções de funk do presente, relatam como a sociedade consegue perceber a figura da mulher e utiliza, por meio do lirismo, da musicalidade, que é característica de cada uma das cantigas aqui, uma forma de evidenciar esse sentimento, certo? No mais, o trovadorismo tem esse aspecto. Então, toda vez que vocês estiverem analisando essa escola, se a observem esses detalhes, eles são fundamentais. Para finalizar, tem isso aqui, gente. Então, você quer mandar em direta? Conte-nos como é escrever cantigas de. Tentem lembrar aí qual seria essa cantiga, porque eu mencionei na aula. Esperando o amor da minha vida voltar. Enquanto isso, faço mais uma cantiga de. Deixei três interrogações. Espero que vocês respondam a partir do que nós conversamos na aula, uma vez que eu citei várias vezes sobre algumas características que são, na prática, cruciais para compreender isso, certo? Gente, só para lembrá-los, quando vocês forem estudar sobre o trovadorismo, lembrem-se de situar a discussão sobre o contexto histórico, entender quais foram as características da época, entender que cada cantiga tem uma característica singular, seja na questão do eu lírico, na temática utilizada, na composição também é muito comum, certo? Compreendam as distinções entre cada uma das cantigas, porque isso é importante para você conseguir fazer as distinções quando elas forem comparadas entre si. Por exemplo, diferenciar cantiga de amor para cantiga de amigo, ou cantiga de escárnio para de maldizer. Então, se você consegue fazer a distinção entre uma e outra, você não terá problema. Quanto a lembrar autores, não é uma coisa, não é uma menção muito comum, mas nas questões de prova é muito costumeiro fazer análise sobre uma canção e outra. Então, se você consegue compreender como que diferencia uma da outra, você não terá dificuldade. E para além disso, lembrar que o trovadorismo, embora tenha sido situado num contexto histórico do período medieval, no presente a gente consegue perceber como as contribuições lá do passado, e você percebe como a literatura é atemporal, ela contribui para se pensar o presente, certo? No mais, gente, vou fazer um coraçãozinho aqui para vocês. Cadê? Opa! Gente, que triste isso. Tô com saudade. Estudem, por favor, porque esse é um assunto de prova, hein? No mais, amo vocês.